Olá pessoal, estamos iniciando mais um estudo da obra Livro dos Médiuns. É um prazer estar com vocês. Vamos fazer o nosso preparo com a obra Tempo para o Entendimento, que são mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. E a mensagem hoje é o aproveitamento do tempo. Todos os segundos de suas vidas terrenas são preciosos. Por que desperdiçá-los lembrando de mágoas que não foram esquecidas, pensando com tristeza nos entes queridos que se foram, ignorando o que lhes é repetido, que eles se foram porque cumpriram suas missões na Terra e que muitos ainda têm que resgatar dívidas passadas? Aproveitem seus minutos para a meditação, para a elevação espiritual, para ajudar a seu próximo, para dar uma palavra de conforto e força para aqueles que necessitam de um alento para a sua caminhada. Aproveitem seus minutos para contemplarem a beleza do céu, das flores e dos frutos. Quanta beleza há nos frutos que nos alimentam! Já pensaram que o Pai Eterno, além de dar a propriedade de alimentar, deu beleza, cor e forma aos frutos? Aproveitem seus minutos para dividir com os outros todo esse amor que vocês insistem em guardar e mascarar. Tudo isso num gesto de indiferença que não parecem tolos aos olhos dos outros. Sejam carinhosos, caridosos, bons. Espalhem essa energia acumulada de bondade a todo instante, a todo minuto. E, principalmente, dediquem seus minutos para um pensamento nos seus guias espirituais e no nosso bom e amado Jesus. Fiquem na paz de Deus e de São Francisco de Assis. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso amado Jesus, unindo nossas mentes. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, estamos mais uma vez aqui reunidos para esse estudo, que o Senhor possa nos inspirar, termos um melhor entendimento sobre essa capacidade de comunicação com a vida no outro plano, no plano espiritual, que o Senhor olhe pelos nossos entes queridos, abençoe nossos lares e nos dê força, nos dê inspiração e, sobretudo, para uso positivo, benéfico da mediunidade. Que sejamos nós instrumentos da espiritualidade maior e seus instrumentos, Jesus, para levar conforto aos que sofrem e para nos elevarmos no trabalho no bem. Esteja conosco, agradecemos por tudo, graças a Deus. Bem, pessoal, nós vamos então dar continuidade aqui ao Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos para o capítulo 17, que fala da formação dos médiuns, mas vale algumas reflexões. Nós estamos vivendo tempos em que a mediunidade cada vez mais eclode, e o Brasil é um país em que o espiritismo fincou raízes, onde Jesus planejou que aqui a árvore do Evangelho reflorescesse, e nós temos que resgatar esse Evangelho primitivo. Quando os médiuns, quando os apóstolos começaram a falar línguas estranhas no dia de Pentecostes, era a espiritualidade se manifestando. Os apóstolos eram médiuns e eles, décadas depois, conseguiram passar os ensinamentos de Jesus conforme cada um lembrava daquilo, segundo o seu ponto de vista, porque os evangelhos são isso, né? São a história da presença de Jesus entre nós e os seus ensinamentos, na visão de cada um deles. Cada um deles tinha uma característica. Então, é o Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João. E eles, então, transferem para os evangelhos
uma visão que eles tinham, cada um deles tinha uma característica diferente, mas não é assunto nosso aqui. Nos Atos dos Apóstolos, nós temos essa mensagem aqui no capítulo 2, versículo 17 a 18. Nos últimos tempos, que são os tempos que nós estamos vivendo, diz o Senhor: espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Sobre os seus servidoras e servidoras. Pois bem, nessa época de transição do planeta, de mundo, de regeneração, nós somos os trabalhadores da última hora. Eu tenho repetido sempre isso no início dos nossos estudos sobre mediunidade. A nossa necessidade de nós nos integrarmos com os trabalhadores do Cristo, com nós nos integrarmos com o Cristo, com o próprio Jesus. Nós somos servidores do Cristo. Lógico que numa escala menor, tenhamos humildade com relação a isso. Nós temos uma grande oportunidade de estarmos encarnados no Brasil. Muitos médiuns na casa espírita estranham nos trabalhos mediúnicos, nas reuniões, onde principalmente eles se incorporam naquela mediunidade chamada de psicofonia, dos médiuns falantes, e é muito comum, 90% dos espíritos que vêm são sofredores. E o médium fica, às vezes, preocupado com isso. Será que a minha sintonia não está boa? Eu estou sintonizando os sofredores? Mas esse é o trabalho. Eu falei sobre isso no início do estudo passado. Nós estamos num grande hospital, que é a Terra, e as casas espíritas são como prontos socorros desses hospitais. Jesus veio para os espíritos sofredores. Ele não veio para os sãos, que são muito poucos. A Terra, nesse plano que nós estamos, ela tem sofrido muito, inclusive, a agressão dos seres que habitam na Terra. Nós estamos numa sociedade muito doente ainda. E nesse fim dos tempos, a mediunidade eclode. Está acontecendo aquela separação dos lobos e das ovelhas, separação do joio e do trigo. Então, nós temos que ter consciência de que o nosso trabalho é um trabalho, primeiro, de elevação pessoal. Do que adianta eu achar que eu posso ajudar a espiritualidade, ajudar os que estão sofrendo, se eu não me ajudo? Então, o primeiro trabalho, a primeira grande oportunidade que o médium tem é de aprendizado para ele se modificar. Mas o médium é um instrumento, é um servidor do Cristo também. Se ele tiver consciência disso, precisa ter consciência disso, e realizar o trabalho com boa vontade, com amor, e não ficar querendo o tempo todo receber mensagem de mentores, mensagem de espíritos que já desencarnaram e que, de repente, vão trazer mensagem para outras pessoas. Não, grande parte do trabalho é resgate de espíritos sofredores. E esse trabalho é uma bênção, é uma grande oportunidade de trabalhar no resgate de espíritos que serão muito gratos a esse médium no futuro. Cada espírito sofredor que é resgatado, que é tirado de uma condição de sofrimento, é um amigo que o médium consegue construir, vamos dizer assim, no plano espiritual. Você passa a ter muitos espíritos que vão olhar por você também à medida que eles vão se equilibrando e serão gratos. Eu vou passar um videozinho para vocês, do Raul Teixeira, justamente falando dessa condição do médium que recebe espíritos sofredores. E muitas vezes não entende isso, né? Então, assista um vídeo, Raul Teixeira, falando sobre esse assunto. Somente eclodiu quando comecei a frequentar o centro espírita
nas aulas de estudo da mediunidade. Contudo, todas as comunicações que recebi são de espíritos sofredores. Será que isto está relacionado com a afinidade? Mesmo eu estudando e tentando fazer a reforma moral, isto não muda? É exatamente o seu estudo e a sua reforma moral que lhe faz um excelente enfermeiro dos espíritos. Há muita ilusão de alguns médiuns achando que a mediunidade deles estará ótima quando eles começarem a receber guias. Não é verdade. Foi Jesus que disse que quem precisa de médico são os doentes. Não são os guias que precisam ficar falando toda hora. São os sofredores. Aqueles que precisam da análise que a mediunidade lhes propicia, de pôr para fora seus conteúdos e receber a devida orientação. Felizes dos médiuns que trabalham no socorro aos necessitados. Então existe o lado da afinidade, existe o lado do nosso passado, que a gente reencarna com esse compromisso de atender ao socorro mediúnico, de atender as criaturas necessitadas. E periodicamente os benfeitores nos dão uma colher de chá de se comunicar por nós. Todas as vezes que damos passividade aos sofredores, nós ganhamos créditos no mundo espiritual. Pela dificuldade, pelo que a gente sente, pelo tipo de vibração e pela entrega. Então ficamos credores da misericórdia divina. Mas quando nós recebemos mentores, benfeitores, ficamos devedores da misericórdia deles. Logo é bem melhor nós atendermos aos sofredores que a gente ganha crédito. É muito importante isto. Chico Xavier contava que quando fundaram o Centro Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, e Emmanuel foi pedir o beneplácito do Espírito São Luís de França para usar seu nome na instituição, o benfeitor aceitou a deferência de apadrinhar a obra com as condições de que o Chico Xavier, o médium, dedicasse de seu tempo mediúnico 70% aos necessitados. É por isso que a gente vê a vida de Chico Xavier sempre ligada ao pênfigo, à Vila dos Pássaros Pretos, em Pedro Leopoldo, aos pobres debaixo das pontes. 70% da sua atividade mediúnica dedicada aos sofredores. De modo que ninguém se iluda, achando que a sua mediunidade estará bonita quando começar a receber guias. Não, não. Especialize a sua faculdade em atender os sofredores. Na medida em que o sofredor se liga ao nosso psiquismo, e ele vai chorando suas dores, e o doutrinador vai a limpando com o lenço da orientação, dizem os benfeitores. O espírito sofredor vai ficando melhor, vai se sentindo melhor, e o médium também. É dando que se recebe. Quando o espírito chora suas mágoas, chora suas dores, o médium tem mágoas e dores compatíveis. E chora junto pela vinculação psíquica. A tal ponto que dirá Chico Xavier que ele não sabia se ele era a luva e Emmanuel a mão, ou se ele era a mão e Emmanuel a luva, tamanha a integração. Por isso ele foi assimilando linguajar, postura do seu benfeitor. E o benfeitor foi assimilando dele até o encanecimento do cabelo nas apresentações perispirituais. Absorvendo o fluido do médium, o espírito dava à sua expressão uma formulação de mais idade. Então, aqueles que querem trabalhar no bem, atendam os sofredores. Especialize-se, melhore sua filtragem, melhore seu conhecimento, aprenda a fazer isto que a criatura colocou na pergunta. Estude, se melhore, porque Cristo vai confiando mais na nossa capacidade de socorrer a essas ovelhas tresvariadas que estão nos mesmos caminhos que a gente para a redenção. Uma criatura me procurou oportunamente para me perguntar por que é que ela só recebia guias. Eu digo, eu não sei. Porque essas pessoas, se a gente falar a razão, elas ficam aborrecidas com a gente.
A gente sabe qual é a razão. E um dia eu a encontrei. E ela me disse, já sei. É que a minha tetravó tinha essa mediunidade. Só recebia guia. E eu herdei dela. E eu continuei quietinho. Para não perder a amizade. É muito sério como as pessoas entendem pouco da questão. E como lhes diz, quanto menos entendem, mais estão empavonadas, como se fossem a última bolachinha do pacote. É muito importante, então, que ninguém se sinta deprimido, diminuído, mal médio, porque recebe só sofredor. É uma honra. É porque Jesus Cristo confia tanto na sua capacidade, que manda os doentes, que liga os enfermos, os necessitados ao seu psiquismo. Melhoremos a nossa própria capacidade, a nossa idoneidade, o nosso conhecimento, para servir melhor nessa enfermaria que se chama Terra. Vocês viram então Raul Teixeira falando sobre essa bênção que é o trabalho com espíritos sofredores. Então, na psicofonia, é muito comum isso. O médium que trabalha numa casa espírita, que eu sempre digo que é um trabalho normalmente fechado, um grupo que sempre se encontra, sem a presença de pessoas de fora, esse médium ele vai estar sendo utilizado pela equipe espiritual da casa, pelos trabalhadores do Cristo, para resgate de seres que muitas vezes têm relação com o próprio médium no passado. Isso é outra coisa importante. Muitos dos que trabalham nas reuniões mediúnicas ou nos tratamentos, muitas vezes a pessoa vem, ela no tratamento, por exemplo, de cura, a pessoa tem problemas, mas ela tem um processo também de obsessão. E é feito um trabalho completo, né? Tentando ajudar a pessoa para ela se modificar, para ela se transformar e, ao mesmo tempo, esclarecer aquele espírito que está ali em cima da pessoa. E cada vez que um espírito desse é orientado, porque muitas vezes o obsessor, ele é obsessor por ignorância. Quando ele se convence de que está perdendo tempo, de que ele também é filho de Deus, que tem todo um caminho para ele seguir, e ele desacopla daquela vítima, entre aspas, ele é ajudado, ele fica muito grato também. Então, todo trabalho, seja de tratamento, e principalmente trabalho de desobsessão, é óbvio, é um trabalho em que o médium angaria amigos do lado de lá. E muitas vezes esse espírito pode também estar em cima do médium, pode estar atacando o médium. E o médium tem a oportunidade sempre de resgate. Nessa interação com o mundo espiritual, quando se trata de espíritos sofredores, o médium ele pode receber uma carga razoável de energias negativas, de espíritos que vêm sofrendo. Por isso é importante ele tomar certos cuidados. E aí entra o conhecimento. Então, na própria casa espírita, o médium ele tem que tomar passe. Ele não pode se achar o suprassumo da mediunidade e achar que está isento de ajuda de outras pessoas. Então ele tem que ter a humildade de tomar um passe, ele tem que beber água fluidificada, né? Fazer muita prece, e ele mesmo faz uma autolimpeza. E além do passe dado por outros, o médium pode também fazer o chamado autopasse, que é o mesmo passe que se dá na outra pessoa, ele vai mentalizar e vai dar um passe nele mesmo, conclamando, chamando a espiritualidade maior para ajudá-lo, para descarregar aquelas energias negativas. E tem o Evangelho no Lar, que é muito importante para quem trabalha, independentemente de trabalhar mais diretamente ou não com a mediunidade. O autopasse, em que o médium mentaliza as energias, ele faz uma autolimpeza, que é muito importante nessa região aqui do umbigo, ele passar a mão, ele cortar essas energias, isso o médium pode fazer. Mas eu separei um videozinho aqui, que é um exemplo de autopasse. É apenas uma referência, tá bom? E então, na casa espírita, você dispõe do passe, mas às vezes em casa, num local qualquer,
Isso vale para todo mundo. Você sente uma presença, alguma coisa assim um pouquinho diferente, você pode fazer uma autolimpeza. Então, vou passar um videozinho de 45 segundos, uma pessoa mostrando como se faz o autopasse. Assista um vídeo. Passando a mão aqui, bem firme, passando pelo pescoço, pensando, retirando tudo que tiver colado. Retirando, frente, pega nas costas aqui, vai até essa altura aqui, novamente, retirando aparelhos, chips, que eu tenho colocado na gente, retirando toda a negatividade, vai tirando. Novamente, chorando, tirando. Viram aí uma sugestão de autopasse. Todos nós temos, quando encarnados, a nossa aura. É um campo de energia em torno de nós. E nesse campo circulam nossos pensamentos. Quando uma pessoa se aproxima de outra, essas auras se aproximam também, principalmente quando ela está bem próxima. Os espíritos, quando se aproximam de nós, eles acoplam perispírito com perispírito. Existem muitas transferências de energia entre encarnados e desencarnados, que muitas vezes a pessoa não percebe de imediato, mas que depois ela fica com uma sensação quando ela absorve essas energias. A sensibilidade é algo que varia muito de pessoa para pessoa, mas os médiuns costumam ser mais sensíveis a essas energias. Muitas vezes alguém se aproxima de uma outra pessoa e essa outra pessoa é mais sensível e, sem querer até, essa pessoa transfere energias não muito boas. E se é um médium que estuda, se é uma pessoa sensitiva, daí o termo sensitivo, e que tem conhecimento, ela vai saber trabalhar isso. Vai até com jeitinho se afastar daquela pessoa, e se ela tiver uma condição boa, ela vai até ajudar aquela pessoa. Muitas vezes, sem querer, pelo pensamento, por certas intenções, nós podemos transferir para uma outra pessoa uma sensação não muito boa. Quando é um espírito superior, que se aproxima do médium, se aproxima de nós, é completamente diferente. A presença é uma presença que dá muito bem-estar, muita satisfação. Muitas pessoas comentam que se emocionavam na presença do Chico Xavier. Ele que tinha uma aura muito expandida, que foi até estudada. Para quem não sabe, Chico chegou aí na NASA. E alguns que conviveram com ele e que participaram desses estudos dizem, né, que a aura do Chico chegava a 10, 20 metros, quando o comum é algo entre 2, 3 centímetros em torno de nós. Imaginem um Jesus. Então, quando você está na presença de um ser como esse envolvimento energético é muito bom, mas nem sempre é no nosso dia a dia. Então, temos que nos habituar com essa questão da energia. E o médium, então, que vai trabalhar com a equipe espiritual numa interação, ele precisa fazer uma autolimpeza, ele precisa entender que em determinados momentos ele precisa ir na natureza, mexer um pouco com plantas, caminhar um pouquinho na areia da praia. A praia é excelente, aquela atmosfera salina, o sal tem uma capacidade de troca iônica, então respirar aquele ar da praia, aquele ventinho que sopra, pisar na areia, molhar os pés, se for possível, mergulhar. A água salgada tem essa condição de limpeza muito boa. Daí aquela orientação que alguns recebem, e que nas casas espíritas nem se fala tanto, de tomar um banho daqui para baixo com água salgada, né? O banho de sal grosso.
Mas o médium, então, ele não é apenas um conjunto de células com uma ação físico-química. O nosso corpo não é isso apenas. Nós estamos cercados de capacidades energéticas e nós podemos transferir de forma positiva, através do passe, nós podemos prejudicar. Já ouviram falar naquele olhar de seca-pimenteira? Quem é que já teve essa experiência, né? Então, a intenção, a inveja, por exemplo, transfere um sentimento, uma energia muito negativa. O médium precisa trabalhar as suas energias. Eu vou passar um outro filmezinho, que é de um filme que talvez muita gente não conheça, chamado A Profecia Celestina. E essa cena é de uma pessoa que está tentando se encontrar, e ele vai para um local onde se reúnem pessoas com mediunidade, pessoas voltadas à natureza, e no voo, no avião, ele está com uma mulher, ele se interessa pela mulher. E ele está indo para esse tal lugar e ele de repente vê a mulher no mesmo local onde ele está. E ele se aproxima da mulher. E ele então vai dar aquela cantada na mulher e ela sente uma energia não muito boa nele. Ele não faz nada de mal, nada de errado. Ele faz isso inconscientemente. Porque nós manipulamos energia de forma consciente e às vezes de forma inconsciente. E dependendo da aproximação de uma pessoa, da intenção dela e do estado, porque tem isso também, o estado onde que o médium está, às vezes ele não está também numa sintonia muito boa e aquela energia não tem um acoplamento muito bom. A sensação que a pessoa tem não é muito boa, não só pelo que a pessoa está emitindo, mas pelo também o estado em que o próprio médium, ou da própria pessoa, que pode não ser médium extensiva, também está. Né? Às vezes ela está no momento que ela precisa se resguardar um pouquinho e a aproximação de alguém traz alguma dificuldade para ela. Então assistam esse videozinho de 2 minutos e pouquinho, uma cena desse filme A Profecia Celestina. Assistam o vídeo. Você tem tido sonhos? Alguma coisa te trouxe aqui, não é? Sincronicidade? Como sabe? Porque é assim que começa para todos. O Will disse que eu tenho que me abrir, seja lá o que for isso. E você acha isso estranho? Olha, quer saber? Eu não faço ideia do que ele está falando. É sério. Existem muito mais coisas no mundo do que pensa. Beleza. Energia. Poxa, que estranho. Eu conheço aquela mulher. Eu a vi no aeroporto. Se quiser, vá falar com ela. Eu espero. Oi. Eu espero não estar incomodando. Eu sou o John Woodson. A Julia está me mostrando tudo. Marjorie Carter. Que lugar, né? Me disseram que existe desde a era colonial. Sinceramente, é um dos lugares mais lindos que eu já vi. Acho que está hospedada na casa, não é? Por que a gente não se encontra depois para conversar um pouco mais sobre tudo isso? Não desta vez. Vamos lá, vai ser divertido. Pode aproveitar para me contar o que acontece por aqui? Eu estou muito interessado. Eu tenho muito trabalho para acabar. Tenho que continuar. Prazer em conhecê-lo. O que houve? Não deu muito certo, não é? Esse foi o fora do ano. Mas o que foi que eu disse? Não foi o que disse, foi o que você fez. A sua energia fez ela se sentir como se quisesse controlá-la. Ela se sentiu dominada. Qual é? Eu não estava fazendo isso, vai. Verdade? Não estava tentando persuadi-la a fazer alguma coisa? Não. Manipular? Ela não está acostumada com isso por aqui. Que ideia mais maluca. De onde foi que você tirou tudo isso? Eu pude ver.
Lembra das auréolas que os antigos mestres costumavam pintar ao redor de suas figuras religiosas? Você acha que eles fizeram aquilo ou eles estavam vendo alguma coisa real? É a energia, John. Ela revela o que fazemos uns aos outros. Pode não ter sido consciente, mas você estava tirando a energia dela. Eu pude ver. E ela também. Interessante, não é? Já aconteceu com algum de vocês essa coisa da presença de alguém trazer um mal-estar ou um bem-estar? Porque também pode acontecer no outro sentido. Perceberam, então, que o médium ele tem que se conhecer, que o estudo é fundamental, que ele tem que começar a pensar em termos de energia. O médium ele precisa estar imbuído de todas essas características que envolvem o ser integral. Não só na presença da espiritualidade, mas na presença de outras pessoas. Porque muitas pessoas, às vezes, sofrem sem a presença de espírito, simplesmente porque ela é muito sensível. E nesse momento do planeta, onde a psicosfera está pesada, às vezes se entra num lugar e se sente a energia pesada daquele lugar. Andando na rua, às vezes se sente uma energia mais pesada. Isso depende de cada pessoa, da sensibilidade da pessoa. Por isso, a necessidade agora, mais do que nunca, de procurar uma casa, uma instituição religiosa, onde as energias costumam ser boas, onde a espiritualidade está ali trabalhando, receber o passe, a água fluidificada. E fora dessa casa, que no nosso caso seria a casa espírita, a pessoa também procurar a natureza, tomar sol é muito bom, muito importante, até fisicamente, mas a nível energético também é muito bom tomar um sol. E essas coisas que eu já citei, caminhar na areia, dar uma caminhada, suar, cuidar do físico. Quando a gente cuida do físico, nós estamos cuidando também do espiritual. Naquele momento, uma caminhada de 50 minutos, principalmente se for num ambiente bom, junto ao mar, junto à natureza, o médium, a pessoa, vamos esquecer o médium, a pessoa que faz isso, ela está se desligando das coisas desse plano, olhando para dentro dela, e se ela for preparada para essa caminhada, pensando na espiritualidade, pensando de forma positiva na vida dela, como quem dissesse assim, eu vou aproveitar essa caminhada, enquanto eu cuido do físico, eu vou fazer um trabalho de autoconhecimento. Vou pensar na minha infância, vou pensar na minha vida, no que eu tenho feito, no que eu deixei de fazer, quais são as minhas imperfeições, como será que as pessoas me veem, eu estou usando o meu tempo de forma útil, eu estou trabalhando para mim, e numa caminhada, no exercício, você pensando nessas coisas, de repente você passa a criar um hábito de reflexão, de autoconhecimento. Então o médium ele tem que saber também usar o tempo, usar as situações a favor dele. Isso vale para todo mundo. Vale para quem não é médium ostensivo, porque, não se esqueçam, todo mundo é médium, no sentido de que todo mundo tem intuição, todo mundo é espírito, todo mundo tem um espírito protetor, um anjo da guarda, todo mundo é filho de Deus. A mediunidade ostensiva é apenas uma oportunidade para determinados seres acelerarem a sua evolução, resgatarem erros do passado com uma ferramenta mais visível. Mas todos nós temos conexão com a espiritualidade. Todos nós temos essa interação energética. Então, por que não pensar mais nisso e incorporar no seu dia a dia certas técnicas? Até porque todos nós temos as nossas dores, temos os nossos problemas na família, no trabalho, em torno de nós. Trazemos traumas, às vezes, dentro de nós. Então, nós temos que passar a usar a mente a nosso favor, porque até então nós temos usado muito contra nós. Então, no trabalho, numa casa espírita, onde todos são médios, no sentido da intuição, em que alguns são médios ostensivos,
existe uma palavra que às vezes é um termo que não é muito compreendido, que é o desenvolvimento da mediunidade. O que é o desenvolvimento da mediunidade? É basicamente treinar, é praticamente fazer tudo isso que eu estou falando de forma ordenada no seu dia a dia, exercitar a mediunidade. Nós vamos ler aqui o item 200 do capítulo 17, onde Kardec vai falar mais especificamente da psicografia. E ele vai falar é treino. Eu já disse antes, né, que o próprio Chico Xavier, quando Emmanuel esteve com ele escreveu várias coisas, tinha uma pilha de papel. Emmanuel pediu para ele jogar tudo fora, que a partir de um certo momento, aí sim, ele ia começar a missão mediúnica dele. Aconteceu a mesma coisa com o Divaldo. Vejam bem, Chico e Divaldo, o que os espíritos estavam fazendo com eles? Desenvolvendo a mediunidade deles. Então, o desenvolvimento da mediunidade não é fazer com que você tenha uma mediunidade que organicamente você não tem. É pegar o que você tem e desenvolver, você se conhecer, saber trabalhar essa mediunidade. E pode sim, em alguns casos, alguém que tem uma mediunidade latente, ela está lá, mas ela ainda não aflorou. E em determinado momento ela aflora. E às vezes aflora no exercício. Cada caso é um caso. Cada espírito vem com uma programação. Então, muitas vezes acontece isso. A pessoa começa num trabalho meio sem compromisso. Reunião mediúnica, a pessoa está lá para a sustentação da reunião, para fazer prece. Daqui a pouco aquela pessoa começa a falar. Aí quem é o dirigente da reunião, o doutrinador, o esclarecedor, já olha para a pessoa e fala, opa, e a pessoa vai dizer assim, já vi isso várias vezes, nunca aconteceu comigo, está acontecendo agora. É o caso da mediunidade que eclode, precisava de um empurrãozinho, de um gatilho. Diferente de outra que desde criança vê espírito, ouve espíritos, sente a presença do espírito. Então isso é muito variável, entendeu? E é importante exercitar. E quando você se dispõe num trabalho a ser instrumento dos espíritos, você tem que se conhecer, tem que utilizar os recursos e tem que treinar, principalmente no início, tá bem? Então deixa eu ler aqui o item 200, desenvolvimento da mediunidade, do capítulo 17 da formação dos médiuns. E Kardec vai falar aqui mais da psicografia. Vamos nos ocupar especialmente com os médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado, e além disso, porque é ao mesmo tempo mais simples, o mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. A psicografia é muito usada justamente para receber mensagens da espiritualidade maior, é muito usada para conforto de pessoas, principalmente quem perdeu entes queridos. A psicofonia é mais na assistência de espíritos sofredores, onde os espíritos se manifestam, o doutrinador conversa com a pessoa, o próprio médium mentalmente conversa com aquele espírito. O primeiro doutrinador de uma reunião mediúnica é o próprio médium, que recebe o espírito, que incorpora o espírito, que está em contato mental com o espírito. Então, continuando aqui. É também o que toda gente ambiciona possuir. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. A pessoa pode chegar assim e dizer, eu sou médium, psicógrafo, ou eu sou médium de psicofonia. Tem que treinar para ver. É o que eu acabei de falar, aquilo ali pode aflorar. E mesmo que aflore, a pessoa tem que desenvolver isso, tem que trabalhar isso. Isso é o desenvolvimento da mediunidade. Continuando, os sinais físicos, nos quais algumas pessoas julgam ver indícios, nada tem de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência, é experimentar. Está vendo o que Kardec diz? Gente, só tem um jeito da pessoa dizer, não, eu tenho uma mediunidade extensiva, eu posso usar essa mediunidade para trabalhar,
é experimentar, porque é muito comum chegarem, já aconteceu comigo também, a pessoa na casa chega para mim e pergunta, eu sou médium mesmo, eu tenho os pensamentos estranhos, eu não sei se é pensamento meu ou se é dos espíritos, isso é muito comum. E justamente no trabalho mediúnico é que essa pessoa ela vai se conhecer. A resposta que eu costumo dar é a seguinte, é você que tem que saber, tem que exercitar, tem que você prestar atenção e com a orientação de alguém, aí sim, você vai saber se você é um médium mais ostensivo. É lógico que existem casos que não precisa nem, não há essa dúvida, né? Eu vou lá um caso limite, que é o caso do Chico Xavier. Chico Xavier tinha a mediunidade, ele não entendia aquilo. Veja que só com próximo dos 20 anos é que o Chico começou mesmo a desenvolver e transformar essa sensibilidade em algo muito útil, né? Porque também o que adianta você ter toda uma capacidade mediúnica se você não transforma isso em algo útil para os outros e para si. Então, mediunidade ela tem que ser exercitada, principalmente para quem está começando, porque depois de algum tempo em que o médium fica seguro, o próprio exercício, a prática, é o treinamento do médium, ele vai se aperfeiçoando mais, a espiritualidade vai adquirindo mais confiança no médium, porque a espiritualidade superior não é irresponsável, toma todo cuidado com o médium. Se o médium procura o trabalho, se ele está integrado, ela vai, aos poucos, auxiliando aquele médium. E quando ela sente que a pessoa está mais segura, aí sim essa parceria, vamos dizer assim, se intensifica. E ela começa a levar casos para aquele médium de espíritos que precisam de determinada segurança por parte do médium. Espíritos, às vezes, muito sofridos, espíritos dominadores. E aí é muito bonito o trabalho, o resultado disso. Então, a reunião de mediúnica de psicofonia é muito para o médium que está sofrendo. A psicografia é mais usada para conforto, para instruções. Por isso que a literatura espírita, toda ela, vem através da psicografia, né? Psicofonias são para mensagens curtas. Por exemplo, nos congressos da FEB, é muito comum o Divaldo lá no final de uma palestra incorporar e deixa uma mensagem. Nas reuniões na casa espírita, os espíritos sofredores são a maioria, mas é comum no final da reunião, aí vem o mentor daquela reunião, ou alguém que é trazido, um espírito só de uma ordem superior, para deixar uma mensagem para o grupo, muitas vezes para incentivar o grupo, incentivar o médium. Então é muito bonito esse trabalho. Continuando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a perda da mediunidade, que está no item 220. A mediunidade é uma condição orgânica, não é? Então, ninguém vai ter cortado a sua condição orgânica. A pessoa é como uma antena, um rádio que emite e recebe ondas. Então, essa condição orgânica ela não vai perder. Mas, e se você pegar um rádio, um celular e colocar no meio de um deserto onde não tem sinal? O instrumento, o aparelho está perfeito. Mas se não tem ondas, ele está isolado ali, funcionando perfeitamente, mas não vai captar nada. Muitas vezes, a espiritualidade isola o médium. E ele perde a mediunidade nesse sentido. Ele perde a interação. Isso pode ser feito com diversas finalidades, para proteger o médium, por várias situações. Mas isso seria a perda da mediunidade. A espiritualidade isola aquele médium, tá bem? Então, no item 220, a faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita, para qualquer mediunidade. Aí ele vai dizer aqui, damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre este ponto. Aí ele vai falar que pode perder a faculdade
Pode perder? Pode, acontece frequentemente, mas também muitas vezes é uma interrupção passageira. Essa interrupção é pelo esgotamento dos fluidos. Aí eles vão dizer, seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode fazer sem um concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade, né? É porque os espíritos não querem mais se manifestar através dele. Então, se o espírito não quer se manifestar através do médium, e se não deixa nenhum se aproximar, o médium não vai sentir nada, ele está isolado. É como se ele tivesse perdido a mediunidade. Isso pode acontecer. Inclusive quando o médium está usando mal a sua faculdade mediúnica, não está utilizando para o bem. O médium pode até não ter uma vida muito regrada, mas ele está usando para o bem. Então a espiritualidade usa o médium, né? Mas quando o médium usa a mediunidade de forma negativa, dificilmente a espiritualidade vai deixar que isso continue. Mas nosso tempo se encerrou. Vocês viram que eu falei muito sobre energia hoje. Nós vamos continuar explorando a mediunidade. Leiam o livro, os próximos capítulos, tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Muita paz para todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.